Estamos de volta com mais notícias aqui pela sua TV Mais, canal 17.1. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você. E eu já vou convidar aqui para compor o nosso vídeo, doutora Márcia Webb. Requisitadíssima, doutora. Hoje já deu uma entrevista no site de manhã, ficou 1 hora aí no Media News, né? Falando sobre a vacinação e agora está com a gente aqui. Obrigado, viu? Bom, vamos começar. Ponto número 1, quando a pessoa pega o Covid, já sabe-se quanto tempo ela fica com os anticorpos, esses anticorpos eles permanecem durante quanto tempo no organismo? Já tem-se um número definido para isso? Luiz, a gente tem poucos estudos ainda sobre essa permanência de anticorpos. Veja, vamos um pouco antes, que nós não sabemos nem se essa presença de anticorpos ela é tão importante assim em prevenir novas infecções, ou, digamos, garantir a proteção. Porque parte da imunidade da gente está ali medida pelos anticorpos, mas tem uma outra parte que seria a que nós chamamos de imunidade celular, que não está medida ali nos anticorpos. Então, nós não sabemos nem se é tão importante assim ter aqueles anticorpos. Tá, mas vamos dizer que a proteção depois de uma infecção, até o momento, parece, o que os estudos apontam, é que ela dura alguns meses, talvez até 6, 8 meses. Nós não sabemos se ela avança além disso. E aí vamos entender também que o tempo que nós temos de observação da doença, os estudos, tanto da doença quanto dos vacinados, não nos permitem ainda dizer quanto tempo teremos a proteção. Parece que não vai ser maior do que alguns meses. Então, a tendência é que essa vacina seja uma que vá ser repetida a cada ano, por exemplo, já antecipando a questão da vacina. E da doença, só para lembrar que quando temos a doença, não estamos liberados para tudo, achando que não teremos mais, não vamos mais transmitir, isso está errado, esse conceito está errado. Quer dizer, não é porque a pessoa foi contaminada uma vez que ela está livre, agora pode parar de usar máscara, parar de se cuidar. Tem que continuar os cuidados. Tem que continuar os cuidados após a doença e mesmo depois de vacinados, né? Por enquanto, até nós atingirmos um nível de vacinação que seja suficiente para voltarmos à normalidade absoluta, vai demorar muito tempo ainda. Então, nós temos que, como foi dito naquela entrevista anterior, que tratava das questões do meio ambiente, nós temos que ter atitudes de adulto, atitudes responsáveis de adultos, entendemos que mesmo depois de vacinados, ou mesmo depois da doença, as medidas, até que venha esse aval, esse sininho que vai nos dizer estamos liberados, vai demorar ainda. Então, devemos manter distanciamento, máscaras e todas as condições de higiene já orientadas. Bom, nós estamos aí às vésperas de uma vacinação, né? O prefeito anunciou hoje que faria a vacinação já dia 20 agora. Já começaria em Cuiabá dia 20. Eu não acredito nisso, mas vamos entender que aconteça às vésperas de uma vacinação, mas nós não sabemos ainda qual a eficácia dessa vacina, é isso? Nós sabemos o que esse tempo de acompanhamento nos permite saber, isso em relação a qualquer vacina. Então, assim, primeiro quanto a quando vamos começar, eu acredito que seja em breve, mas as questões do dia exato, isso é uma questão dos gestores, né? Nós não temos como saber isso. Então, porque existe essa questão, quem que vai determinar, se é o Brasil como um todo, se é por estado, se é por município. Então, nós não vamos saber disso enquanto não começar. Nós temos a eficácia das vacinas dentro do que nos permite ainda. O que quer dizer isso? Que praticamente todos os resultados que temos hoje são de tempo de observação curto. Então, fizemos os estudos
eles são feitos e aqueles voluntários dos estudos de vacinas são acompanhados por períodos, né? Então, por períodos pelo menos de um ano. Só que a grande maioria foi acompanhado por 2 meses, por 3 meses, por períodos muito curtos. Então, as observações, as análises, toda a análise estatística, ela está baseada nesses períodos curtos, às vezes um mês após segunda dose, ou 2 meses após. Dentro do que nós sabemos hoje, as 2 vacinas que temos disponíveis hoje, temos disponíveis em ação na Anvisa. Supondo que a Anvisa vá liberar, nós temos uma eficácia global para a vacina de Oxford, AstraZeneca, em torno de 60%, e a do coronavírus do Instituto Butantan, em torno de 50%, de eficácia global, que significaria qual é o percentual de proteção para não ter doença dentre os vacinados. Mas já é um início, né, doutora? Porque a vacina perfeita, a vacina ideal, a perfeita, vai demorar um tempo ainda para chegar, porque é aquilo que a senhora falou, nós temos que ter tempo de acompanhamento, tempo de estudo, e nós não tivemos esse tempo, né? Ou a humanidade parte para alguma coisa, ou o caos continua, né? Isso, assim, primeiro que nós temos muitas coisas em mãos hoje, né? Quer dizer, nós temos estudos, e principalmente sobre vacinas, e vacinas já liberadas em tempo recorde, não por falta de cuidado ou que os estudos não tenham sido bem conduzidos, é porque houve uma compreensão da necessidade, da urgência. E nós temos tecnologia hoje para andar muito mais rápido. Então, nós temos muita coisa em mãos. Sim, nós podemos dizer que temos vacinas. As vacinas, sempre, é que antes não era acompanhado de perto no dia a dia dos jornais, mas as vacinas, elas têm a fase 3, quando elas são liberadas pelos órgãos regulatórios, elas são liberadas pelos de fase 3, que permitem ou não a liberação delas. Tá, mas existe uma fase 4 que todo medicamento, toda vacina é submetida de avaliação, que é quando vai para o mundo real, que a gente diz, que sai do estudo, daquele universo do estudo e vai para o mundo real. E isso vai continuar, que é a avaliação de quanto tempo de proteção, do real percentual de proteção. Isso nós só vamos conhecer ao longo do tempo. Pode ser que hoje o que nós conhecemos de proteção da vacina Coronavac e da vacina de Oxford, talvez se modifique ao longo do tempo, pode inclusive melhorar ao longo do tempo, ao longo dessa observação e dos estudos que vão prosseguindo. Qual a mais viável para a nossa região, para o nosso clima, para a nossa estrutura de saúde que temos aí? Então, nós temos 2 vacinas que são extremamente viáveis, por condições de conservação, porque são serão, né, produzidas por instituições brasileiras de alta competência, de alta respeitabilidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o Butantan é essa instituição, a Fiocruz é também essa instituição. Então, essas 2 permitem conservação em condições que nós estamos habituados para vacinar. Então, o Brasil, ele conhece, ele tem logística de vacinação. Pode até ter se perdido no tempo, infelizmente, tivemos uma gestão muito ruim recente. Estamos tendo, mas a gente tem condições de recuperar, porque nós temos essa expertise em vacinar. Então, elas são boas por causa da conservação. Vai além disso. Nós temos que lembrar que é muito importante. Todos os dados que nós temos são do estudo realizado no Brasil. Os resultados da Turquia, da Indonésia, estão sendo considerados para cada um desses países. Para nós estamos avaliando os resultados nossos, com a nossa diversidade populacional, nossa diversidade genética, considerando todas as nossas condições. E mais ainda, lembrando que foi testada em profissionais de saúde, que são muito expostos. Então, ou seja, em população geral, pode ser que os dados de eficácia se mostrem melhores do que nós temos agora. Então, nós temos 2 vacinas confiáveis, pelas instituições que
vão produzi-las por serem brasileiras, porque tem condições de conservação adequada. Então, nós temos 2 vacinas que não tem nem que questionar qual das 2 que vai começar, se Cuiabá, se Mato Grosso está começando por qual delas, não importa. Qualquer uma delas é muito bem-vinda e vai ter, assim, um uso muito importante. Ontem o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Tratikov, que traz aí, estimula a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada em relação ao tratamento contra o Covid. Como que a senhora vê isso? Eu vejo com maus olhos, né? Eu acho que esse momento completamente inadequado, né? Demorou para traçar um plano, né? Uma estratégia de vacinação para esse país. Demorou e demora ainda, porque nós não conhecemos em detalhes qual é esse planejamento. Eu acho que nós estamos no momento, esperando que a Anvisa libere, que nós já deveríamos estar assim, com tudo pronto, sabe? Assim, como se tivesse as ali, com todas as equipes preparadas, sabendo como serão chamados todos para vacinar. Quer dizer, basta, liberou, temos produção, temos 10 milhões dessa, 2 milhões dessa, ok, é pouco ainda, mas nós estamos prontos para começar. A gente não vê nada disso. E vê um aplicativo que vai, mais uma vez, pautar naquilo que não tem resultado comprovado. Aliás, alguns deles já têm resultado comprovado que não funcionam. Então, isso continua sendo um investimento de recursos, de tempo, de pessoal em estratégias completamente falhas, que não são usadas em qualquer país que tenha um mínimo de desenvolvimento tecnológico, que é o nosso caso. Nós podemos ser um país, o país da desigualdade, quando se trata do social, do econômico, mas do ponto de vista tecnológico, nós somos um país muito adiantado para estar ainda nos confrontando com estratégias que não funcionam, que não trazem benefício, que não contribuíram e não vão contribuir para reduzir o impacto dessa doença. Essa doença, ela vem de forma acelerada, matando um enorme número de brasileiros, hoje com 208 mil brasileiros mortos. Veja, é como se todos os dias nós temos, assim, mais de 1.000 mortos ou 1.000 mortos. É como se todo dia caísse no Brasil 3 Boeings e morressem todos que estão lá dentro, tripulantes, passageiros, todos os dias 3 Boeings caem. E a gente fica preocupando em esclarecer aquilo que não tem função, que já mostrou que não funciona, não traz benefícios, não traz impacto em reduzir nem doença e nem óbitos, ou seja, estamos no caminho errado. Nós temos agora que traçar nossa estratégia para continuar tratando doentes graves com pouquíssimos medicamentos que mostraram que funcionam, para doentes hospitalizados, e tem que estar todo o foco voltado para a vacinação. É isso que interessa. A aglomeração ainda é a grande causa desse aumento de casos, na sua opinião? Esse número de casos aumentado que a gente vê no Brasil, como vimos no mundo e continuamos vendo, mas no Brasil, em diferentes locais, aqui também em Mato Grosso, muito resultado de situações de aglomeração, que são por festas, confraternizações, shows, todas as situações que não poderiam acontecer, e aconteceram. Lembrando que hoje, o que nós estamos vivendo já com esse percentual grande, quase 70% de ocupação de leitos de UTI, sendo que algumas no serviço privado estão completamente lotadas, o que nós vemos hoje é resultado mais desses pacientes graves e evolução para o óbito, é resultado ainda do que nós vimos até o Natal. O que aconteceu na virada do ano, que é o número de aglomerações, ainda não está expresso nos doentes mais graves e nos óbitos, porque nós temos que lembrar que depois do que acontece, são mais ou menos 7 dias para que a gente tenha expressão de aparecimento de casos. Depois desses
7 dias, então, mais umas 2 semanas depois do ocorrido, é que nós vamos começar a ter doentes que precisam de internação ou de assistência médica. E depois de 3 semanas é que a gente começa a ver realmente os óbitos que estão relacionados àquele período. Então, nós estamos no dia 15, então nós ainda vamos viver o que aconteceu no final do ano. E mais um detalhe, nós não sabemos quanto que está circulando ainda no país, quanto que circulam novas variantes. Essas análises não têm sido feitas de forma contínua, né? Assim, não tem sido feita, a não ser quando solicitada essa análise genética do vírus. Tal. Então, nós não sabemos se temos novas variantes, e já sabemos que algumas dessas variantes são mais transmissíveis. Então, à medida que nós ainda estejamos nos aglomerando, nós podemos ainda estar diante de situações de transmissão mais acelerada ainda. Então, nós temos que ter responsabilidade em entender que agora é como se a gente estivesse lá naquele começo da pandemia e que todo mundo entendeu que precisava se isolar, nós temos que entender que nós estamos agora vivendo esse momento. Então, a vacina, o impacto dela, lembrando dessas questões, o impacto dela em reduzir 50% que seja a presença de doença nos vacinados, então metade das pessoas vacinadas já não vão ter nem a doença. Aí vamos pensar que a metade que potencialmente poderia ter, ela tem 80% deles não vão precisar de nenhuma assistência médica. Então, a gente vai ter, assim, 20% que precisa de alguma assistência. Só que, vamos dizer, até agora, parece que, assim, em torno de 100% não vão ter mais aquela assistência necessária de doente grave. Quer dizer, não precisariam internar, ser entubados e não evoluiriam para o óbito. Então, é muita coisa, 100% em medicina é muito difícil falar, mas é muito próximo disso. Então, a gente tem que entender. Quem vai ter doença? A outra metade que pode ter doença vai ter de uma forma branda em 80% dos casos. Branda, assim, de nem ter sintoma, nem precisar de assistência médica. Os outros 20% vão ter de forma branda, que precisam apenas de uma assistência, mas nem chegam a internar. Então, esse impacto é grande. Estou falando na melhor das hipóteses, na realidade brasileira, a gente sabe dos profissionais de saúde que foram testados com a Coronavac. Doutora Márcia Webb, muito obrigado pelas informações, pelo papo, pelo carinho de nos receber mais uma vez aí na sua casa, tá bom? Obrigado mesmo. Luiz, eu queria agradecer, a gente, assim, eu entendo que é parte do trabalho da gente também procurar esclarecer, trazer aquilo que é importante num momento tão crítico que a gente vive, tá? Eu agradeço a confiança de vocês e o convite, e estou à disposição, tá? Obrigado. Muito obrigada.